Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Para quem não me conhece, André Araújo, Palópolis, estou aqui em New Jersey e o vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco de como que é esse programa de voos internacionais na qual eu estou entrando agora, que eu entrei agora, que é o tal do ILC, International Large Cabin. Então deixa eu deixar o teu comentário aí, teu like e compartilhar com a galera, beleza? Fica até o final aí. E é o seguinte, para quem não sabe, eu estou aqui em New Jersey para fazer o curso do Global, quer dizer, estou fazendo o curso do Global Express. Eu estava voando o Phenom 300, para quem já me segue aí. Então, nesse momento, eu estou na metade do curso e eu fiz minha prova teórica ontem. Então, hoje eu estou de day off e a partir de amanhã começa a outra parte, que é a parte prática, que é a parte de simulador. Esse programa do ILC, ele nada mais é que uma solução que a empresa que eu trabalho trouxe para o mercado da aviação executiva, digamos assim que premium, uma solução mais diferenciada com relação aos produtos que a concorrência oferece. O diferencial nada mais é do que trazer uma flexibilidade para o cliente e uma tripulação dedicada àquele avião específico. É muito comum, como eu estava no Phenom 300, inclusive antes, de eu estar voando tipo assim, vários tail numbers, vários aviões, não um específico, tá? É muito comum isso quando você voa numa linha aérea ou numa empresa de táxi aéreo. Nesse programa é diferente. É uma equipe dedicada voando um tail number específico. Tem um tail number, de um avião maior, que eu vou explicar para vocês, e aí são 5 comandantes que voam esse avião específico. Não tem copiloto, não tem first officer, tá? Nesse programa, é só captain. Esses aviões, como o próprio nome do programa já diz, International Large Cabin, são aviões maiores, cabines maiores, para voos internacionais. A dedicação dessas aeronaves são para voos internacionais. Faz voo doméstico? Faz, com certeza. Dependendo da época, então, jogos, alguns eventos, qualquer coisa nesse sentido, faz até de mais do que 1 ou 2 etapas por dia, que não é muito comum para esse tipo de avião, porque a primeira hora do avião, qualquer avião, a primeira hora é a mais cara. Então você fazer um voo de 1 hora nesse avião, é muito caro o custo do voo. Então conforme você vai voando, a hora vai ficando mais barata, você dilui isso e cria uma média melhor do que da primeira hora, tá bom? Só para vocês entenderem. Como que funciona isso aí? Quando você entra na empresa que eu trabalho, automaticamente você entra em 3 modelos de aeronaves que você pode entrar. Ou é no Phenom 300, ou é no Challenger 350, ou 3.500 que a gente tem também, ou no Praetor 500 ou Praetor 600. São os 3 modelos que são os modelos de entrada aqui na empresa que eu trabalho. Você não escolhe, a empresa que seleciona para você. A promoção, ela a primeira oportunidade é no Phenom 300. Então, quando você entra no Phenom 300, quando chegar a tua senioridade, a primeira oportunidade vai ser para o Phenom 300. Então, você pode optar de ser promovido logo no Phenom 300 ou aguardar e ser promovido num avião maior, no caso o Praetor ou o Challenger. Só que aí demora mais. Para vocês terem uma ideia, para ser promovido aqui no Phenom 300, em média depois que você entra na empresa, acaba o treinamento, que demora mais ou menos uns 3 meses, começou a voar aproximadamente 7, 8 meses depois que você começou a voar, ou seja, a gente está falando aí de 8 a 10 meses de empresa, você já é promovido para Captain do Phenom 300. Se você não quer ser promovido no Phenom 300, você pode aguardar mais 1 ano, em média, 1 ano e meio, para ser promovido direto no Challenger ou no Praetor. E quem entrou direto no Challenger ou no Praetor tem a opção também de querer descer quando chegar na vez dele, nessa média de 8 a 10 meses, querer descer para o Phenom 300 para ser promovido, ou de ficar onde que está e ser promovido lá no equipamento que ele está voando, o Challenger ou o Praetor. Então, no caso desse programa ILC, você faz uma aplicação interna, você não consegue entrar direto nesse programa para quem não é funcionário da empresa, quem não é piloto da empresa. Então você faz uma aplicação interna e faz uma seleção interna. É uma análise curricular, eles vão olhar o teu file, como que é a tua história, teu passado dentro da empresa, na parte de treinamento, você não tem nenhum reporte, esse tipo de coisa. E aí a empresa dá o posicionamento final depois que fizer a entrevista com o Commander. Quem é o Commander? No ILC são 5 comandantes que voam uma aeronave, um tail number. Dos 5, um deles é o Commander, que a gente chama, é o líder. Ele que organiza a equipe, ele que faz o schedule, ele que soluciona os problemas, ele que intermedia toda essa relação de escala ou de qualquer necessidade operacional, seja de necessidade da empresa e da tripulação, é o Commander que faz essa comunicação com a empresa. E ele tem um salário diferenciado também, porque ele tem essa função a mais. Os princípios e a filosofia desse programa é o piloto que tem atenção aos detalhes,
né? Porque são clientes mais exigentes, digamos assim. Não desmerecendo os outros, né? Porque o avião é maior, que é ter que dar menos atenção, mas estou falando a filosofia e os princípios do programa, tá? É atenção aos detalhes, relacionamento de longo prazo, tá, com a empresa, porque o custo de uma preparação para uma aeronave dessa é muito alto. Então, assim, eles não querem colocar você para entrar numa aeronave dessa, que um custo, por exemplo, do Global, esse custo inicial aqui deve ficar na faixa de 50, 60 mil dólares, acredito eu. Do Gulfstream, 100 mil dólares. Do G700 agora, o mais novo, está quase 150 mil dólares. Então, imagina, a empresa pagar esse curso para você e você, depois de 6 meses, 1 ano, sair da empresa. Então, tem que estar muito claro que você tem esse interesse de um relacionamento de longo prazo com a empresa, né? Para eles te aceitarem, né? A questão de base, ela é igual ao programa do Phenom, do Challenger e do Praetor. Você tem o home base, né, que a gente fala. Nessa empresa que eu trabalho, tem mais de 100, 130 bases nos Estados Unidos inteiro. E o rotation também funciona mais ou menos igual. No primeiro dia você está deslocando para assumir a aeronave, no último dia você está em deslocamento para voltar para casa. Agora, existe um diferencial aí nessa parte de rotation, né? Eu estava antes no Phenom 300, para quem me acompanha aí, no 8x6, ou seja, eu trabalhava 8 dias e folgava 6, e agora vai para o 7x7. 7 on, 7 off, 7 on, 14 off. Cada commander faz do jeito que é melhor para a administração dele. Então você vai encontrar equipes aí que tem uma escala um pouco diferente, mas a média dos commanders, das equipes, trabalha mais ou menos nessa linha, de 7 on, 7 off, 7 on, 14 off. Essa é a média com relação à variedade que tem. Por que acontece? O avião ele tem que estar 100% coberto. É muito importante você entender isso quando você entra no programa, sabendo que você tem que ajudar os teus colegas, porque é uma equipe, é um time de 5 pilotos. Então, se um passar mal, por exemplo, ou tiver que fazer uma cirurgia, qualquer coisa que aconteça, você tem que estender, às vezes, o teu rotation. Então, o meu rotation de 7 dias, ele pode virar 8, 9, por exemplo, porque eu fiz um voo para Paris, e aí 2 dias depois vou voltar. A empresa não vai mandar outro cara para lá sabendo que o avião está voltando. Ah, não, o avião vai ficar lá mais tempo. Aí sim, você vem de linha aérea e manda outro piloto para lá, tá? Então, assim, existe uma flexibilidade nisso aí e você, para entrar no programa, você tem que estar ciente disso, que é um pouco diferente do outro rotation que estava no 8x6, que acabava o meu rotation, botava outro piloto, seja onde eu tivesse, e ponto, entendeu? Não estava cobrindo aquele avião ali. Se algum colega passa mal, a empresa vai colocar outro, tá? É diferente. Agora, para você conseguir aplicar, né, existem uns requisitos da empresa que, na verdade, é para filtrar um pouco, mas ela não é 100% seguida, tá? Como, por exemplo, o manual fala que exige uma experiência de 2 anos na empresa, o piloto, e pelo menos 500 horas de comando na empresa também, tá? Não é meu caso, fiz 1 ano de empresa e já consegui ir para o ILC. Mas existe sim isso escrito com a ideia de filtrar um pouco a galera que tem bem menos experiência, né? Para quem me acompanha sabe, voei internacional, voei Boeing 767, Airbus, enfim, voei bastante, quase 8 mil horas de voo. Então é um pouco diferente, eles analisam o currículo dessa forma também, tá? Então eles vão ver lá, tá bom, o André não tem 2 anos, não tem 500 horas de comando na empresa, mas olha o currículo do cara, o cara tem essa experiência aqui que vai agregar pra gente. Então vamos entrevistar ele. Aí quando vai entrevistar, já entra o quesito personalidade, o perfil. Então você tem que se identificar com a equipe tem que gostar de você, por quê? Porque você vai ser parceiro, vai morar uma família, né? Você vai conviver com eles, você vai fazer voos de 10, 12 horas, vai estar sempre jantando junto, diferente do Phenom 300 que eu estava voando, que todo rotation era um cara diferente. Nesse não, são 5 que vai voar sempre os 5 juntos, não ao mesmo tempo, né? Mas vai estar sempre revezando os 5 voando junto. Então é importante que todo mundo goste de você quando você faz esse processo seletivo. Assim que você entra na empresa, no primeiro dia você já pode aplicar para o ILC. Eles dão preferência para pegar quem já é comando na empresa, eles gostam de pegar pilotos que são comandantes do Phenom 300, quando é instrutor também, eles têm algumas preferências de perfil, mas como eu falei, não é regra. Como eu tenho um colega que entrou no Praetor de First Officer, estava esperando ser promovido no First Officer, mas aplicou para o ILC e já foi promovido com 6 meses de empresa voando. Nem chegou a ser promovido para Captain, porque ele já tinha uma experiência anterior que proporcionou a ele pegar essa oportunidade, entendeu? Lembrando que muito questão de perfil também, de gostar
desse tipo de programa, tá? Porque tem gente que não gosta de ficar 10, 12 horas no avião, por exemplo, fazer um voo para Europa, fazer um voo para Singapura e para China, Brasil também. Não significa que o ALC é o melhor emprego do mundo, é uma questão de perfil, tem que gostar desses voos mais longos, isso que eu quero dizer. Então, o processo seletivo, você faz uma aplicação através de um link e os commanders analisam dentro de um pool de vários currículos, seleciona alguns e aí marca a entrevista. Então você faz a entrevista inicial e única, na verdade, faz a entrevista com o commander e a equipe. E aí eles aprovando, eles mandam o teu nome lá para a empresa e o departamento de operações vai analisar o teu file, né, se o teu background na empresa, né, teu histórico na empresa, tá tudo ok. E aí se estiver ok, tá aprovado, marca o curso. Se não tiver, como antigamente, por exemplo, hoje já não tem mais essa restrição, mas até um ano atrás tinha que ter a carteira de vacinação, né? Comprovante de vacinação do Covid. Um monte de gente não tomou. Então, às vezes, o cara aplicava, passava na seleção, quando ia para o departamento de operações, os caras viam que ele não tinha a vacina do Covid, e aí perguntavam se ele queria tomar, não quero tomar, então você não vai poder ir. Isso no passado, né, na época, logo depois que acabou o Covid. Outra coisa importante também, a galera pode ficar na dúvida aí, tá, mas aí qual que é os requisitos, né? É ter o ATP, a carteira de PLA americana, porque para você virar comandante aqui, segundo a regulamentação 135, que é de táxi aéreo, que a gente também faz táxi aéreo, né? A gente é uma empresa que opera 91, 91K e 135. Basicamente, o 91 é uma aviação particular, que a gente faz normalmente os translados, que não tem ninguém a bordo, que a gente está operando sobre essa regra de 91, que muda algumas coisas na operação, principalmente no quesito de restrições de combustível, que você tem que ter a mais ou a menos abastecido no avião, em questões de alternado. Então é basicamente isso que muda quando você está operando sobre a regulamentação específica, né? 91, 91K nada mais é, de uma forma resumida, que é o proprietário da aeronave está a bordo, porque é uma fractional ownership, o tipo de modelo de negócio da empresa que eu trabalho, ou seja, é cota, né? Então são vários donos do mesmo avião, cada um tem uma cota. Quando ele está a bordo, a gente opera 91K, e o 35 quando a gente freta o avião. A gente não, a empresa, né? A empresa freta o avião, então entra um passageiro fretado, né? E aí a gente opera sobre um 35, que é muito mais restritiva a operação do que uma operação 91K e 91. Então, baseado nisso, a gente precisa ter o ATP para ser comandante aqui. Só que aqui na empresa, quando você é contratado, a exigência para você ser contratado é que você tenha o ATP ou os mínimos para o ATP e o ATP Frozen, que eles falam, que é o teórico feito. E aí, quando você for fazer o teu treinamento no simulador, você já checa o teu ATP nesse curso inicial do avião que você for voar. Ah, mas eu já tenho experiência no Feno 300, se eu for aí o curso é mais reduzido e tal. Não, você pode ter experiência, todos os flights da empresa, isso não significa que eles vão te colocar naquele avião específico. Tem colega meu que voou Phenom pra caramba e botaram ele no Praetor. Vai de acordo com o que eles decidirem lá, dentro dos critérios deles, tá? Então tem que fazer o curso inicial independente. Basicamente isso. Compensação, tá, galera? Para falar um pouco aqui dessa parte de grana, eu fiz um vídeo falando um pouco da questão de salário, né? Claro, o salário é fixo, é diferenciado do programa que eu estava antes no Phenom 300. A gente tinha um salário baseado em dias trabalhados, né? A gente tinha um valor por dia trabalhado. Então você teria que criar, por exemplo, uma média de quantos dias você trabalha no mês e você multiplicava isso pelos dias que você trabalhou. Então você criava um salário. Ou seja, se você trabalhar menos, você ganha menos. Se você trabalhar mais, você ganha mais. É bom, mas se a escala for publicada com menos dias trabalhados, naquele mês teu salário vai cair. Então você acaba criando uma média. Tá? Uma média de First Officer entrando na empresa no primeiro ano na faixa de $175 mil no primeiro ano. Isso inclui um salário fixo de 156 mil, mais de 156 mil para 175, mais os bônus. Esses bônus é bônus de combustível, se você cumprir o profile, que é bem tranquilo, é só você seguir o profile, é comum isso, incentivar você a seguir o profile. E aí tem uns outros critérios também que vai determinar a outra diferença. Então são $4 mil para bônus de combustível, são 156 mais 4 dá 160 mil, mais $15 mil de bônus no programa anterior, que era do Phenom 300. E essa parte de bônus dos $15 mil que eu falei, ele é dividido por percentual de cada critério. Então, por exemplo, disponibilidade do despacho do voo, ele representa 30%, horas de voo com receita, 15%, dias trabalhados, 35%, ou seja, impacta bastante nesse bônus
dos 15 mil dólares que eu estou falando do Phenom 300, fazendo uma comparação aqui. Então, desses 15 mil dólares, que são os bônus, 35% desses 15 mil dólares são os dias trabalhados. Você tem que trabalhar pelo menos 45 dias em 3 meses, no trimestre. O bônus, ele é pago é relacionado, né, a cada 3 meses, um bloco de 3 meses. E eficiência no consumo de combustível, que eu te falei que é de 20%. Então, é basicamente assim. No ALC, é um pouco diferente. O salário fixo, em vez de 156, vai para 184 por ano, o salário base, mais os bônus, que representa muito mais. No Phenom 300, você como First Officer, o bônus representa 5% do teu salário. Esse bônus. Se você fizer a conta aí, você vai ver. 156 mil é o fixo, a diferença de 156 para 175 representa 5% do teu salário, que é o de First Officer. Se você já é Captain do Phenom 300, esses bônus já vai para 10%. Então, vai para 190 mil por ano. Tem muitas variáveis, do Prey, do Charge, não vou entrar nesse mérito, até porque o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouco do programa e estou me relacionando à minha experiência anterior com vocês, que me acompanham já sabem mais ou menos. Aqui no LC, o base é um 184 o primeiro ano, aí o segundo ano já vai para 188, se não me engano, isso base. Então a gente está comparando aí de 156 para 184 no primeiro ano, tá? Só que o diferencial do LC é o bônus. O bônus, ao invés de 10% que representa do salário para comandante do Phenom 300, aqui representa 35% do salário. Então 35% dos 184 mil é o bônus que você recebe a cada 3 meses. E o salário é fixo também. Então, se você está voando mais ou menos, trabalhando mais ou menos, o salário é fixo. E se você trabalhar mais do que 45 dias, ou seja, 46, 47, 48, você ganha um incentivo pela uma diária a mais. E a diária do ALC é muito maior do que da do Phenom 300. Do Phenom 300, a diária de comandante lá estava a 816, se eu não me engano. Já do ALC, Captain do ALC, já é 1.700 dólares a diária. Então, se você trabalhar acima de 45 dias, qualquer dia que você trabalhar mais, já é 1.700 dólares a mais, entendeu? E no ALC, a gente tem o Globo Express, que é o avião que eu estou entrando, né? Que eu vou começar a voar daqui a 3 semanas ou 4 semanas eu estou voando de um avião. Tem o Gulfstream G450, acho que tem 30, se eu não me engano. Não lembro exatamente os números de quantos aviões tem de cada modelo, mas tem o G650, tem bastante também. Tá chegando, só esse ano tá chegando 8 G650 a mais na frota. E tem 4 G700 chegando esse ano também, tá? Ouvi falar que também vai chegar G500, mas eu não sei os números de quando vai chegar também. Então essa é a frota do International Large Cabin hoje. O Globo Express é um avião que a gente tinha 8 lá no passado, hoje a gente tem 3, porque ele está em phase out. Então a programação da empresa é que a gente fique um tempo nesse avião, mas não muito tempo, e provavelmente eu vou para um outro avião, o G650, provavelmente daqui, sei lá, 1 ou 2 anos, uma coisa assim. Essa é a programação, tudo pode mudar, sabe com que é aviação, né, galera? Fazendo uma comparação bem rápida aqui entre os dois modelos, sem entrar muito no quesito técnico de números. Global Express é uma aeronave muito maior, em termos de tamanho, né? Não tem como comparar. Então isso proporciona mais conforto. Falando para mim como piloto, eu consigo ficar literalmente em pé no avião. No Phenom 300 tem que andar abaixado. Eu tenho 1,83, 84, então eu consigo ficar em pé no avião, isso é muito bom. Tem uma galley, que é uma cozinha, tem forno, micro-ondas, geladeirinha, copo de vidro, tem espaço para guardar as coisas, entrar comida. Bem diferente do Phenom 300, que você está bem limitado ao tamanho da galley. Quando entra bastante comida, catering, por exemplo, passageiro, fica difícil você alocar dentro da galley. Entrou 7, 8 passageiros, refeição para todo mundo, já complica para o lugar onde colocar toda essa refeição, né? Mas a gente dá um jeito e não fica ruim não, fica seguro, dá para voar legal, mas é limitado nesse quesito. No Global também tem o Crew Rest, que é uma cadeira que tem um departamento fechado ali, separado, se você consegue fechar, que é para você descansar a tripulação, que isso inclui também a Cabin Service, uma comissária ou comissário, né, que a gente tem também aqui no ALC. No Phenom 300 a gente não tem. Esse é um diferencial, então o passageiro tem uma atenção maior. Então nos voos mais longos, internacionais, você tem que voar, dependendo da regulamentação, com mais de 2 pilotos. Então faz um revezamento e descansa no Crew Rest, tá? E quando só tem a gente também, a comissária fica sentada nesse assento para dar mais privacidade pro passageiro, né? No Globo tem 2 banheiros, um na frente e um atrás. No Phenom 300 só tem um atrás. A configuração do nosso Globo aqui na nossa empresa é de 12 lugares, mas pode ir até 19, dependendo da configuração. Se você quiser colocar um quarto, quer botar sofá. A gente tem 3 aviões, os 3 têm interiores diferentes, tá? Coloração, né? Mais uma questão de decoração mesmo. Parte operacional de cockpit. O avião ele tem a APU,
né, que eu sempre falei isso nos meus vídeos do Phenom 300, inclusive. O APO é uma turbina extra, né, que te dá energia elétrica e pneumática e te dá conforto de você não depender de uma unidade externa, né, que a gente chama de GPU. Então, no Phenom 300 a gente não tem APU, então isso já dá um conforto enorme. Tá frio, você consegue controlar a cabine do avião. Às vezes tem lugares que não tem GPU, tá quebrado, não funciona. Então, no Phenom 300 a gente sofria mais nesse ponto aí. Então, tem. Outra coisa legal também é o Auto Throttle. A manete mexe sozinha ali, então na hora de gerenciar o voo, diminui a carga de trabalho, tá? O Phenom 300 não tinha. A Embraer lançou recentemente, se você quiser instalar no teu Phenom 300, você consegue fazer isso. Antigamente não dava, mas essa é uma novidade, já dá para fazer isso no Phenom 300, mas na frota aqui a gente tem, acho que 80 Phenom 300, uma coisa assim, nenhum tem. E as rotas internacionais, né, galera? Então, semana passada, eu estou acompanhando aqui alguns dias já como que está sendo a rotina, né, do Global, para eu saber como vai ser minha vida. E vi que ele foi para a Itália, depois foi para Paris, ficou na Itália, se não me engano, um dia. Em Paris ele ficou 3 dias, aí depois voltou para cá, foi para Detroit, depois para Teterboro. E ontem, acabou minha aula, eu consegui ir lá para Teterboro, encontrei a tripulação lá e consegui ver o avião de perto. Então foi uma experiência legal, que eu não tinha entrado no avião ainda. Foi bem interessante, a gente aproveitou e fez um procedimento. O comandante era o Commander, que eu já expliquei para vocês quem é o Commander, e ele é instrutor também no avião. Eu consegui fazer o procedimento de abertura da janela, né, da porta de emergência, que tem que fazer, tem que saber operar aquela porta. Então eu já fiz, já adiantei isso aí, eu teria que fazer isso aí na parte do meu curso, então acabei fazendo já no avião, então já acabei juntando útil ao agradável, já eliminando essa parte do curso também, fazendo esse procedimento. Então é show de bola. Porque quando eu acabar aqui o meu simulador, eu ainda vou ter que ir para Dallas para poder fazer um outro curso lá, que é de emergência, que inclui essa parte de porta também que eu falei para vocês. Então é isso, galera. Tô aqui, dia de folga, vou dar um relax. Amanhã começa o simulador. Tô gravando aqui para vocês, vou postar depois aí como que foi esse processo aqui. E não deixe de deixar teu comentário aqui, me seguir no Instagram, vou deixar aqui embaixo, o André Palópoli. Não deixa de seguir lá, acompanhar meu dia a dia, compartilha com a galera. Tá frio pra caramba aqui, galera, tô fazendo o máximo para compartilhar com vocês. Você que tá começando a aviação, muito legal saber que é possível a gente chegar onde a gente quer, né? Nosso sonho, conquistar nosso sonho. Vamos firme e forte junto aí. E até o próximo vídeo, galera. Fui!